Lucas 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Todos desejamos a tal da felicidade. E eu duvido que haja uma só pessoa aqui que não a queira. Felicidade é uma condição de bem-estar, de harmonia, sintonia, alinhamento com as diversas áreas da vida, independentemente até das lutas e de sabores que tenhamos que enfrentar ocasionalmente. A pessoa feliz não é uma pessoa cuja vida é perfeita. Uma pessoa feliz não é uma pessoa para quem tudo dá certo o tempo todo. Mas uma pessoa feliz é uma pessoa cujo saldo da própria existência é positivo. Ela faz o balanço de sua experiência histórica e tem convicção de que ela tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Uma pessoa feliz é uma pessoa que sabe que a sua vida está segura, que há um propósito. E se ela tem fé, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o seu bem. Então, ser feliz é um desejo, é um desafio, mas é também um caminho. Um caminho que nem sempre é fácil. Um caminho que nem sempre é como nós idealizamos. Um caminho que nem sempre é conforme nós sonhamos. E há aqueles momentos na vida em que essa felicidade que nós tanto buscamos fica questionada. Fica parecendo que está indisponível. E que por causa de algumas situações já não pode mais ser acessada. É quando a pessoa entra num processo de infelicidade. Não é só sobre os problemas e lutas que ela enfrenta, é sobre a sensação
de que essa busca pela felicidade está encerrada. Foi finalmente comprometida e não pode ser retomada de fato. Uma pessoa infeliz não é uma pessoa que está sofrendo, embora o sofrimento seja difícil de enfrentar. A pessoa infeliz é uma pessoa que já não acredita mais na felicidade como possibilidade. Uma pessoa infeliz é uma pessoa que olha para si mesma como alguém que não tem mais chances. Uma pessoa infeliz é uma pessoa que olha para si mesma como alguém que está perdida e que, não importa o que faça, não vai mais retomar um caminho motivado na direção de uma vivência melhor, mais profunda e, consequentemente, mais feliz. Pessoas assim podem voltar a ser o que eram, mas nesse momento em que elas se sentem assim, elas não acreditam que podem voltar a ser o que eram. Esses momentos de infelicidade são momentos em que nós olhamos para a vida e fazemos uma avaliação negativa dela. Gente infeliz é gente que já não gosta mais de ser quem é. É gente que já não tem mais prazer com a própria trajetória. É gente que acha que chegou num beco sem saída do qual não vai dar para sair. É gente que está a ponto de desistir de si mesma. Você entende esse raciocínio? Uma pessoa infeliz não é caracterizada, e é isso que eu quero que você entenda, por aquilo que ela enfrenta, mas pelo modo como ela enfrenta o que enfrenta. E essa sensação de que em algum ponto a vida se perdeu completamente. E não é mais possível recuperar o que está perdido. Aqueles momentos em que você diz: o que é que eu fiz da minha vida? Por que é que eu fiz o que eu fiz? Como é que eu vim parar aqui? Para mim acabou. Não dá mais. Essa é a suprema infelicidade. Quando a pessoa divide a vida entre o que deveria ter sido e o que é. E o que é não é satisfatório. E o que é não vale a pena. E o que é não está sendo suportado por aquele que tem que viver a vida tal como ela é no momento. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: meu Deus, eu estou um tanto assim. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: eu estou caminhando nessa direção. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: eu não quero isso para mim. Mas todos nós, em algum ponto da nossa história, podemos nos ver nessa condição em que a vida tal como ela é, por ser tão diferente daquilo que nós imaginamos, não é satisfatória. Não é alguma coisa que nós queiramos continuar. Por isso, no supremo desespero, da suprema infelicidade, a pessoa começa a considerar não viver. Porque a vida é alguma coisa que, se continuar, vai continuar desse jeito, e continuar desse jeito não dá. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque essa é uma forma de nós entendermos o drama que Jesus está construindo em torno da vida desse filho mais novo do texto que nós conhecemos tão bem de Lucas capítulo 15. Um menino que tinha tudo e acabou ficando sem nada. Que era feliz e não sabia, e de repente se viu numa condição de extrema infelicidade. Que era promissor, mas finalmente se organizou no contexto do fracasso. E o mais bonito, por não ter desistido, por ter tomado decisões,
por ter acreditado, conseguiu vivenciar a reversão do seu quadro trágico e traumático. Porque olhe na minha direção e escute o que eu vou dizer para você nessa manhã. Não há situação de infelicidade, por extrema que seja, que Deus não possa reverter. Quando a gente olha para esse filho mais novo, da parábola que nós conhecemos por causa dele, tanto que nós a chamamos de parábola do filho pródigo, mas Joaquim Jeremias chamou a nossa atenção sobre o fato de que a parábola não é sobre o filho pródigo e nem sobre o filho mais velho, é sobre o pai. Porque ele sim é o protagonista das restaurações que esses filhos precisam experimentar. O pai é a figura principal. Mas esse é o drama dos filhos. Às vezes os filhos esquecem de que são filhos e esquecem de quem é o pai. Esse é o drama nosso, cristãos, que somos. Muitas vezes nos esquecemos que somos filhos e nos esquecemos de quem é o nosso pai. Todas as vezes em que eu me lembro quem é o pai que eu tenho, algo novo invade o meu coração. Porque o pai que eu tenho é amoroso, bom e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso ou peço. Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para mim. O problema é que a minha memória é complicada, curta. E às vezes eu me esqueço de quem ele é. E, consequentemente, me esqueço de quem eu sou. Esse caminho que conduz a essa infelicidade extrema é um caminho de passos pequenos, muitas vezes, que todos nós já demos em algum momento. E se continuarmos dando, as coisas não vão ficar boas para nós. Por exemplo, esse passo que eu chamo de transformar o nosso desejo de autonomia em autossuficiência. Diga, transformar o desejo de autonomia em autossuficiência. Porque esse é o primeiro passo que o filho mais novo dá no texto que nós lemos. O passo de tentar ultrapassar o contexto e a condição de autonomia para esse lugar de autossuficiência. Pai, dá a minha parte na herança. Do ponto de vista contextual, isso aqui é uma espécie de afronta que o filho faz para o pai. Porque é como se ele estivesse dizendo, pai, da minha parte eu preferia que o senhor já tivesse morrido. Mas como o senhor morre nunca, por favor, dá uma antecipada nas coisas aí. Graças a Deus, isso não acontece mais nos dias de hoje. Filhos que não veem a hora do pai morrer para pegar a herança. Graças a Deus isso acabou, ficou só lá naquela época. Gente que por alguma razão só consegue compreender a própria direção da vida em função da ausência de um outro, que figura nesse cenário como interditor do meu desejo. Aquele filho olhava para o pai e pensava, enquanto ele existir, eu não posso ser eu mesmo. Isso não é autonomia. Isso é desejo de autossuficiência. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero prestar contas a ninguém. Eu não quero ser grato a ninguém. Como é difícil para um filho aceitar o cuidado, a bênção, a proteção de um pai gracioso. A graça não é alguma coisa que a gente lida bem, sabia? Porque a palavra que nos interessa mais é mérito. Eu gosto muito mais de dizer eu fiz por merecer do que Deus foi bom comigo. Tem mais a ver com a minha natureza humana. Por isso que às vezes até na fé eu acabo me comportando como alguém que se sustenta na base do próprio mérito. Deus me abençoou, mas eu orei, hein?
Olha, pensa num cara que orou. Deus me abençoou, mas fiz minha parte. Olha, estava ali, firme e forte. Deus me abençoou, mas também, depois de tudo que eu sacrifiquei, é um jeito de dizer, não foi assim tão por graça. Tem coisa minha aí nesse processo. E eu também não estou dizendo que a gente não faça a nossa parte. O que eu estou dizendo é que isso toca num ponto nosso que é difícil para nós. Graça é inconveniente, graça é constrangedora, graça anula o que eu gosto de pensar a meu respeito em termos de potência, em termos de possibilidades, em termos de valor, em termos de importância. Então, quando esse filho fala para o pai, pai, eu quero minha parte na herança, ele está dizendo, eu quero uma vida em que você não tenha participação. Eu quero uma vida em que não me olhem como teu filho. Eu quero uma vida em que me vejam e possam dizer que é sobre mim, e não sobre o Senhor, e não sobre a nossa casa, e não sobre a nossa família. De algum modo, a vida cristã tem esse impasse. Às vezes eu quero ser reconhecido no mundo por mim, e não pelo meu Deus, e não pelo que eu creio, e não pela minha comunhão com Ele. É uma coisa complexa isso. Porque em Deus eu tenho autonomia, mas não tenho autossuficiência. O que é autonomia? Autonomia é uma palavra grega, que vem do grego, na verdade, uma junção de duas palavras gregas, autós e nomos. Autós, aquilo que é próprio, nomos, lei. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que se rege por lei própria. Como assim? A lei que a rege é interna e não mais externa. É como uma criança que é educada. Num primeiro momento da vida, a lei que a rege é externa, é a lei do pai e a lei da mãe. Num segundo momento, essa lei é internalizada, você não precisa mais mandar. A própria criança reconhece o que lhe cabe, o que lhe é próprio e o que ela deve fazer. Quando seu filho era bebezinho, você limpava a gengiva dele. Os dentes começaram a erupcionar, você limpava os dentinhos. De repente, ele começou a ficar maiorzinho, você começou a ensiná-lo a escovar os dentinhos. Aí um dia você começou a mandá-lo escovar os dentes. Mas chega um dia em que você não quer mais precisar mandar. Filho, vai escovar o dentinho. Não dorme com a boca suja, o bichinho vai comer seu dente. Você já tem 30 anos. Não era mais para a mamãe mandar. Então você cria o seu filho para a autonomia. Você cria o seu filho para que ele escolha, tome decisões, faça o que precisa ser feito, sem que haja necessidade de manivelar. É o que se espera do crente. A gente espera do crente que ele viva uma vida com Deus, que em algum momento dispense a necessidade de que alguém lhe fique manivelando. Crente, lembra que você tem que ser crente. Crente, tem que perdoar o irmão. Crente, tem que congregar, não pode se afastar. Crente, tem que ler a Bíblia. Crente, tem que orar. Tem uma hora que a gente precisava viver sem que alguém nos ficasse lembrando disso. Autonomia. Mas no auge da autonomia, a gente descobre que não é autossuficiente, porque quanto mais autônomo eu sou, mais eu entendo a importância desse outro, mais eu entendo a minha relação com ele, mais eu preciso dele e mais eu sinto que ele precisa de mim e que à medida em que eu abençoo, eu sou abençoado. Aquele jovem quando diz para o pai, pai, o senhor não morre nunca, me dá minha parte da herança, ele está dizendo, eu não quero viver em interdependência com ninguém. Eu quero ser o dono do meu nariz. Eu quero fazer só o que me dá vontade. É o passo do narcisismo. Quando a pessoa vive em função do próprio desejo, da própria vontade. E o que quer que seja correto, bom, agradável, interessante, não lhe interessa e não lhe convém. Me dá minha parte na herança. Esse passo que às vezes a gente dá no casamento, quando o marido não quer viver mais uma relação de autonomia com a esposa, mas quer uma relação de autossuficiência e começa a afastá-la dele. Os filhos em relação aos pais, nós em relação ao dinheiro. Uma pessoa autônoma em relação ao dinheiro
é uma pessoa que administra seus bens com sabedoria e direção de Deus. Uma pessoa autossuficiente é uma pessoa que faz só o que dá desejo e só recorre a Deus quando a coisa fica ruim. Como é que você cuida dos seus recursos? De forma autônoma ou autossuficiente? Uma pessoa autônoma, você não precisa ficar lembrando que ela deve gastar o que ganha, que ela deve contribuir generosamente, que ela deve orar antes de tomar decisões. Mas para uma pessoa autossuficiente, não há o que dizer, porque ela nem ouve ninguém. Gente autossuficiente está satisfeita com aquilo que é produzido apenas por si mesma. O autossuficiente consome apenas a si mesmo, ouve apenas a si mesmo e faz apenas o que lhe dá na telha. É assim que você começa a construir um caminho de infelicidade, quando você começa a se bastar. Que foi o que aconteceu com esse jovem. Ele começou a se bastar. George MacDonald escreveu que o princípio único do inferno é este: eu sou meu. Forte, não é? O princípio único do inferno é este: eu sou meu. Eu faço o que eu quiser. Eu cuido da minha vida. Ninguém tem nada com isso. Ainda hoje, eu gravei um vídeo que vai sair amanhã nas minhas redes sociais, sobre um provérbio, capítulo 18, verso 1, que diz assim: aquele que se isola busca interesses egoístas e não dá valor à sensatez. A sabedoria bíblica sempre condenou essa atitude de autossuficiência, autoconsumo. A pessoa que se basta. Porque há um só que é autossuficiente que se basta, esse é Deus. E mesmo Ele escolheu viver em comunhão com todos nós, sobretudo por meio do seu Filho, a quem Ele deu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados e nos levar à condição de filhos adotados pelo Pai. Enquanto o filho está querendo viver longe do pai, o pai está abrindo espaço para novos filhos chegarem. Segundo passo que esse jovem deu, o primeiro foi da autonomia para a autossuficiência. O segundo foi do desejo de realizar para o desejo de agradar todo mundo. Diga, o desejo de realizar para o desejo de agradar todo mundo. O que esse jovem fez com o dinheiro que recebeu do pai? Porque, incrivelmente, o pai aceitou o desafio. Claro que Jesus está construindo aqui uma ideia, e nós vamos entendê-la hoje de manhã. Mas você lê isso e você fica indignado. Se o seu filho disser para você: pai, você não morre nunca, me dá minha parte na herança, você, como eu, vai dizer para o seu filho: cuide de sua vida, rapaz. Você quer ser autossuficiente? Vá construir seu patrimônio, animal. Não, você não vai falar isso. Você é crente. Quer ser o bonzão na vida com as minhas coisas? Você está de brincadeira? Um pai firme, castrador, como a gente diz em psicanálise, não vai topar, mas o pai do texto topa. E reparte os seus bens entre os filhos. Até o filho que não pediu, recebe. Que é coisa curiosa que nós vamos entender hoje à noite. E aí o filho sai com esse patrimônio todo e vai viver dissolutamente. E de repente aquele desejo de autossuficiência é transformado numa necessidade de ser afirmado, valorizado, reconhecido pelo outro. E para que você seja valorizado, admirado e reconhecido pelo outro, você tem que agradar o outro o tempo inteiro. Então esse rapaz começou a pagar tudo para o outro. Começou a dar festas para esse outro. Começou a comprar o amor, o afeto, o carinho desse outro. Até o ponto de ficar sem nada, porque é inevitavelmente assim: quando você vive em função do outro, cedo ou tarde não sobrará mais nada de você.
Essa vida em que eu me torno refém. Porque assim como a autossuficiência é um extremo, essa busca pela valorização constante, permanente, ampla e restrita do outro, é outro extremo. Essa vida em que tudo que eu faço é para ser visto, em que tudo que eu faço é para ser aplaudido, em que tudo que eu faço é para ter reconhecimento, em que tudo que eu faço é para receber o elogio. Que festa que você deu, hein, rapaz? Nossa, quantos amigos você tem? Tudo comprado, tudo comprado. Tanto que quando acabou o dinheiro, acabaram os amigos. Acabou o dinheiro, acabaram-se as festas. Acabou o dinheiro, acabaram-se os aplausos. Onde estão aqueles que não saíam da minha casa? Sumiram. Quantas vezes eu já atendi pessoas que me disseram isso? Marcelo, o pior da fase ruim é que aqueles que você considerava seus amigos desaparecem todos. Se encontram você aleatoriamente e imprevidentemente, desviam até o olhar. Quem que nunca passou por isso, irmãos? O problema é que tem uma hora que a gente esquece quem a gente é, e ao invés de chegarmos à autossuficiência tão desejada, nos tornamos reféns de todo mundo. Isso pode acontecer em vários espaços. Isso pode acontecer com um marido que, querendo ganhar o mundo, se torna refém de patrão, de colega, de cliente, e acaba perdendo a sua casa. Quantos de nós homens, querendo ganhar os aplausos do mundo, não perdemos a nossa própria família? Mulheres que, querendo ser amadas a todo custo, renunciam seus próprios princípios, valores e virtudes, tornam-se um remedo daquilo que já foram, perdem a autoestima completamente, temem a rejeição desse outro em todas as frentes e com todas as forças, e já não conseguem mais se ver na presença de Deus sem passar pelo crivo do olhar desse outro. Gente que o tempo todo está pedindo que o outro lhe aprove. O dia que você esquecer quem você é por causa do outro, a infelicidade começará a ganhar lugar no seu coração. O dia que você esquecer que Deus ama você e começar a tentar comprar o amor das pessoas, a infelicidade vai tomar conta do seu coração. Veja, isso não quer dizer que eu não deva amar o outro. Mas amar o outro é alguma coisa que eu só consigo se eu não for refém dele. Senão, ao invés de amá-lo, eu estou ressentido com ele. Porque eu me esforço tanto e ele não me dá as migalhas que eu tanto mendigo. Há relacionamentos que quanto mais você pede, menos você tem. Quanto mais a mulher mendiga o amor do marido, mais ele a distrata. Quanto mais o marido mendiga o amor e o reconhecimento da esposa, menos ela lhe dá. Quando nós somos quem somos, na autonomia de nossas escolhas diante de Deus, sabemos que somos amados por Deus e que Deus tem para nós um projeto de vida que é, de alguma maneira, contemplado pelas bem-aventuranças do reino, não há nenhum outro que me faça refém de seus próprios caprichos. Esse jovem foi viver dissolutamente, mas o dissolutamente dele era favorecendo o dissolutamente do outro. De modo que ele acaba com toda uma herança, tentando agradar gente que depois some do mapa. Há uma tristeza aqui que é terrível, quando você finalmente descobre que o outro nunca te amou. Sua presença era conveniência. Isso é um caminho de infelicidade também.
Porque você se esqueceu de você acreditando que o outro faria de você o que você queria ser. E esse outro finalmente abandona. Eu atendo pessoas que dizem assim, eu faço tantos esforços para o meu pai me valorizar, e quando eu acho que ele vai me dizer uma palavra boa, ele me faz uma crítica. E eu preciso dizer como analista, o problema é exatamente esse. Fazer tantos esforços para alguma coisa que nunca veio e talvez nunca venha, mas principal, você nem precisa. Ah, mas eu quero. Você pode querer, mas querer não é sinônimo de precisar. Eu quero muito um bombom agora. Mas eu não preciso de um bombom agora. E passo muito bem sem. Claro que o exemplo é bobo. Mas para dizer que nem sempre o que você quer, você precisa. Mas às vezes entrega o que precisa em nome do que quer. E fica sem o que precisa. E fica sem o que quer. Antônio Vieira escreveu isso. Quem quer o que não tem, muitas vezes fica sem o que não tem e perde o que tinha. Esse é o segundo passo que esse jovem dá. Mas há um terceiro passo que ele dá. E o terceiro passo é o mais grave de todos. É o que abre a porta da antessala da infelicidade. Onde você entra para esperar ser chamado a aguardar a sua vez. Que é quando esse jovem troca o seu desejo de ser, diga, desejo de ser, pela inveja por não ser. Acaba o dinheiro do jovem e diz o texto que ele vai fazer uma coisa que para os judeus era impensável: cuidar de porcos. No judaísmo, uma das profissões mais humilhantes, e até mesmo na categoria farisaica de pureza e impureza, das mais impuras, era cuidar de porcos. Aquele jovem não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem mais quem lhe queira, e diz o texto que ele consegue um emprego para cuidar de porcos. Só que nesse lugar em que ele cuida de porcos, ele não encontra a razão de ser. Ele encontra uma referência que lhe gera um sentimento terrível, que é o sentimento de inveja. Porque ele olha para os porcos e, pasmem, ele tem inveja dos porcos. E ele pensa, os porcos têm o que comer e eu não tenho quem me dê nada. Meu Deus do céu, olha o nível de uma pessoa que começa a ter inveja do que, visualmente falando, claramente falando, é inferior, é pior. O negócio da inveja, e eu particularmente acho que a melhor noção de inveja foi descrita pelo psicanalista francês Jacques Lacan, quando ele diz que inveja, que está ligada ao olhar, ao mal olhado, invídia, o não ver, pouco ou nada se relaciona com o que o outro tem, mas ao fato de que o outro aparece unido ao que tem numa espécie de completude que se basta. Eu vou explicar isso. Não é do que você tem que eu tenho inveja, é do quanto você parece feliz por ter o que tem. Então aquele jovem não tem inveja das bolotas de alfarrobeira que os porcos comem. Você entende isso? Ah, você tem inveja da minha bolota, um porco falando para o jovem. Ah, eu tenho inveja da minha bolota. Não vou dar. Não é da bolota de alfarrobeira, entendeu? A inveja é do cuidado que os porcos recebem. Porque ele mesmo não recebe nada. Então não é uma inveja de objeto, é uma inveja de condição. A inveja nunca é de objeto. Ah, eu queria ter o carro que você tem. Não é sobre o carro. Até porque um dia você vai ter o dinheiro que dá para comprar aquele carro e vai comprar outro. Porque nunca foi sobre o carro, sempre foi sobre essa ideia de felicidade.
Parece que a vida do outro é melhor que a minha. Você tem inveja da esposa do outro. Você tem inveja da casa do outro. Você tem inveja do lugar onde o outro está comendo. Mas não é sobre os objetos, é sobre o quanto essa pessoa parece feliz, uma felicidade que você não tem acesso. Então aquele jovem começa a ter inveja de porcos. Não por causa do objeto de que os porcos desfrutam, mas porque de repente a condição deles parece ser uma condição melhor. Que é o que me leva a dizer que há pessoas que invejam gente que tem menos. A história clássica que eu conto, do empresário que chega na sua empresa de helicóptero, pousa no heliponto da cobertura do prédio que é dele, onde o seu escritório está na cobertura, no último andar, e ele desce do helicóptero com o seu terno comprado na França, o seu sapato comprado na Itália, ele tem uma caneta no bolso que dá para comprar um carro, ele tem um relógio no pulso que dá para comprar outro. Ele tem fazendas, ele tem ações, ele tem muitas empresas. Ele mora numa casa de 2.000 metros quadrados, já era construída. Ele tem vários carros importados na garagem. Ele tem rancho, ele tem lancha. E quando ele passa pela portaria do escritório, onde está o segurança, o seu João, um homem de 70 anos, ele cumprimenta o seu João com um bom dia, e o seu João responde: bom dia, patrão, que o seu dia seja maravilhoso. E ele diz: está contente hoje, seu João? Ah, estou contente, patrão, final de semana foi uma benção. Porque gente que fala benção está de bem com a vida. Já não liga para mais nada. Meus filhos foram em casa, levaram meus netos. Fizemos um churrasco na laje. O senhor precisa ir um dia, patrão. A esposa faz uma maionese que o senhor não acredita. O senhor tem que comer. A farofa com banana, que é um negócio. Os netos nadaram na caixa d'água. Meu Corinthians ganhou, porque esse cara é corintiano. Claro que ele é corintiano. Vai lá um dia, patrão. E o patrão diz: é, seu João, o senhor é que é feliz. Porque o patrão não dorme sem remédio tarja preta. Porque o patrão dorme num quarto e a patroa dorme em outro já faz anos. Porque o patrão tem 3 filhos, mas um dos filhos nunca mais pisou na casa de 2.000 metros quadrados e ele tem um neto que ele nem conhece. O patrão não sabe se tem amigos, porque ele não sabe se as pessoas gostam dele ou do dinheiro que ele tem. E pouca gente sabe que o patrão pensa em suicídio, uma noite sim, a outra também. O seu João é que é feliz. O seu João é que é feliz. Porque no balanço da vida, o seu João tem mais prós do que contras e o patrão não. Entende isso? Aquele jovem tem inveja de porcos. E ele está agora na antessala da infelicidade. Porque o que era para ser autossuficiência virou, o que era para ser autonomia virou autossuficiência. O que era para ser realização virou ser refém de todo mundo. E o que era para ser virou ansiedade e inveja pelo não ser. E aí aquele ponto terrível. Aquele ponto que eu estava tentando dizer para você no começo, em que você olha para você e não gosta de quem você é. Aquele ponto em que você olha para a vida e ela não é como você gostaria que ela fosse, nem de longe. E em que você sente e reconhece que os mais profundos anseios se perderam no caminho. E não há volta no tempo para reverter, refazer, mudar, consertar. Aqui é onde a melancolia entra em cena. Melancolia essa que consiste numa permanente
imaginação sobre como seria a vida agora se eu não tivesse feito tudo que eu fiz. Porque quem que é a pessoa melancólica? É a pessoa que vive daquela frase, se eu tivesse, ou se eu não tivesse. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu não tivesse ido na conversa do Beltrano. Ah, se eu tivesse esperado um pouco mais. Ah, se eu não tivesse sido tão impulsivo. Enfim, o melancólico entra numa livraria, vai até a estante, olha os livros, folheia os livros, pega um livro, vai até o caixa, paga o livro, vai para casa, lê o livro com a sensação que o livro que ele devia ter comprado ficou na prateleira da livraria. A minha vida era para ser outra, não era para ser isso aqui. O melancólico anseia voltar no tempo, não para reviver, mas para reescrever. Frase típica do melancólico: ah, se eu voltasse aos meus 18, 20, com a cabeça que eu tenho hoje. Uma vez um paciente meu, 60 anos, falou: rapaz, o meu sonho era voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei: rapaz, ia ser uma tragédia. Ele falou: por quê? Eu falei: bom, primeiro porque você ia apanhar de todo mundo. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você é chato. Eu falei: por que eu sou chato? Eu falei: porque você tem 60 anos, não gosta da sua vida, não gosta de nada e quer voltar aos 18 com essa cabeça? Você vai deixar todo mundo louco? E pior, você acha que vai consertar as coisas e a chance de piorá-las é grande. Chesterton escreveu que há várias formas de derrubar um lápis, apenas uma de colocá-lo em pé. A chance de acertar na vida do jeito que você idealiza é uma. A chance de as coisas serem diferentes do que você quer são milhões. Aquele dia que você saiu para a esquerda e não gostou do resultado, você fala: vou sair para a direita. Sai para a direita, é atropelado e morre. Quantas vezes você vai voltar no tempo para resolver isso? Quantas vezes? A gente não consegue resolver uma coisa que a gente acabou de fazer para resolver uma coisa de 20 anos. Sabe aquele dia que você fez um arroz e pôs sal demais? Aí você fala: vou salvar. Põe uma batata. Aí serve aquele arroz salgado e com uma batata dentro. Você não salva o arroz, vai salvar a história. Não, porque se eu voltar naquele ponto vai ser tudo diferente. Pode ser tudo diferente para pior. Imagina a melancolia no coração de um jovem que saiu da casa do pai, que levou uma herança, que gastou tudo e agora cuida de porcos a quem ele inveja. Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse fazer tudo de novo. E ainda por cima essa oportunidade nem está disponível. Está tudo perdido? Não, não está. Porque quando esse jovem está na antessala da infelicidade, desse lugar em que você chega a cogitar, desistir de viver, acontecem 3 coisas com ele. Primeira, ele cai em si, diga cair em si. Um dia ele está lá olhando para aqueles porcos e ele tem uma epifania, eu diria. No mínimo, para ser psicanalítico, um insight. Ele olha para aquela cena e diz assim: meu Deus, isso não sou eu. Isso não é a vida. Não é assim que as coisas precisam ser. Eu tenho um pai em cuja casa até os empregados têm mais do que eu estou desfrutando aqui. De repente esse jovem entra num caminho que é difícil, é doloroso, a maioria das pessoas não quer fazer, que é o caminho da autocrítica. Porque a autocrítica, ela fatalmente me conduzirá a algum tipo de experiência de culpa, e a nossa geração não gosta de se sentir culpada. Embora muitas vezes se sinta culpada, às vezes até pelo que não tem culpa.
Porque sentimento de culpa e culpa são coisas que às vezes andam separadas. Ai, me sinto tão culpado, por quê? Ah, porque quando meu avô morreu eu não estava lá. Mas morreu do quê? Foi atropelado. Como é que você podia estar lá, irmão? Ah, mas eu devia ter passado mais tempo com ele. Sim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Você percebe? A pessoa tem um sentimento de culpa que não equivale a uma culpa. Equivale a uma idealização que se perde à medida em que o que foi idealizado não teve tempo de ser alcançado. Agora, culpa existe também. É quando eu devia ter feito de um jeito, fiz de outro e deu errado. E eu sabia que não devia ser assim, porque alguma coisa dentro de mim me sugeria que não. A culpa é importante no nosso processo de amadurecimento. Reconhecimento de culpa, não sentimento de culpa, reconhecimento de culpa. O cristianismo, dentre outras coisas, é um caminho de reconhecimento de uma culpa imperdoável, que só se torna perdoável por causa do sacrifício de um outro. Você não tem salvação por si mesmo, é isso que o cristianismo diz. A sua culpa não pode ser ressarcida, remediada, resolvida por você. Então você precisou de um Deus amoroso que assumisse a sua culpa como sendo dele e sacrificasse a si mesmo na figura do Filho na cruz. Então eu sou culpado de tudo que a Bíblia fala que eu sou culpado. E salvo, eu não me torno inocente, eu me torno justificado pela fé. Eu e você somos justificados pela fé, não inocentados. Eu continuo sendo pecador e continuo sendo merecedor do afastamento eterno do que é santo, santo, santo. Mas por causa do sangue do Cordeiro derramado na cruz, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Justificado. Os méritos da justiça de Cristo foram imputados sobre mim. Eu me tornei justificado, não inocente. A culpa é uma verdade sobre mim. Eu tenho culpa. E quando eu consigo fazer autocrítica, esse é o primeiro passo para eu começar a mudar de vida. O marido que faz autocrítica e reconhece que ele não tem sido um bom marido, esse é o primeiro passo para ele começar a restaurar seu casamento. Quem não lida bem com a própria culpa precisa de todas as formas colocar culpa no outro. Eu traí, mas também estou sem sexo faz 6 meses, está sem sexo. Você é ruim de sexo, irmão. Sua esposa não tem prazer. Faz quantos anos que ela não tem prazer? Nem banho você gosta de tomar? E quer uma esposa sempre pronta? Você dá prazer para si mesmo e não dá prazer para ela. Enquanto você está lá, ela está pensando que não vê a hora disso acabar. Tirando esse momento, você só agride, fala mal dela, critica. E aí depois vai dizer que você fez coisa errada porque ela é a culpada? Irmã, você fala demais. Aí você vai dizer que o problema foi que o outro não entendeu o que você quis dizer, e ele que acabou fazendo tudo, e que você não tem culpa de nada. Você sabe que por onde você tem passado, você tem disseminado contenda. A gente só começa a mudar de vida quando a gente reconhece a nossa responsabilidade. Freud perguntava assim: qual é a sua responsabilidade no problema do qual você se queixa? Eu não estou dizendo que com isso você elimina a culpa de um outro que deve, pode existir e existe mesmo. O que eu estou dizendo é que esse não é o caminho de restauração. O caminho de restauração é quando eu caio em mim, não no outro. O texto não diz caiu matando, ele diz caiu em si. Caindo em si, ele percebeu o que ele fez da vida dele. Percebeu o quanto aquilo que ele estava vivendo não era o que Deus tinha para ele. Olhar para si mesmo é um dos olhares mais tensos e difíceis.
Porque a gente não vai gostar do que enxerga. Por isso que a Bíblia diz isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema da luz é que ela ilumina. Quando eu era criança, eu tinha aquela fantasia de: se eu apagar a luz, meus pais não verão. Vai arrumar teu quarto, filho? Já arrumei. O que eu fiz? Fechei a porta e apaguei a luz. Está arrumado. Porque o que quer que seja bagunçado está invisível aos olhos. E o que é invisível não existe. Só que minha mãe, que era uma pessoa muito problemática, tinha uma mania de acender a luz. Cadê que você arrumou o seu quarto? Ah, mãe, tenha dó, apaga a luz que você vai ver que está arrumadinho. Arruma já isso aqui. Brincadeira à parte, é o que Jesus está dizendo. Eu vim para iluminar vocês, mas vocês não gostaram do que eu mostrei e por isso preferiram apagar a luz. O problema da autocrítica é que a gente não gosta do que a gente vê. Blaise Pascal escreveu sobre isso. Ele falou: o problema do amor próprio é que ele não consegue conviver com os próprios defeitos, com as próprias fraquezas, com as próprias mazelas. Então a gente finge que elas não existem. O tempo todo nós somos chamados à autocrítica com essa luz que vem do alto. A palavra nunca negou o quanto nós somos maus. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. E isso não é para nos diminuir, é para nos conscientizar. Quando a Bíblia fala do pecado de Davi, quando a Bíblia fala do pecado de Sansão, quando a Bíblia fala do pecado de Salomão, quando a Bíblia fala do pecado de Moisés, a Bíblia não está querendo ridicularizar esses homens, apenas está mostrando que não existe humanidade sem erro, não existe humanidade sem equívoco, não existe humanidade sem culpa. Contudo, Deus pode transformar culpa em vitória, maldição em bênção, tristeza em cântico de alegria. Deus pode transformar o maior fracasso da sua história no maior caminho de sucesso, em nome de Jesus e para a glória dele. Caiu em si, diz o texto. Hoje é uma manhã para a gente cair na gente. Olhar para essa vida que a gente vive e não ficar perguntando o que eu gosto e o que eu não gosto nela, mas ficar me perguntando como que eu posso fazer diferente. Porque é isso que me livra da melancolia de ter que voltar no tempo. Não é sobre o que eu não gosto e o que devia ter sido diferente. É sobre como as coisas podem ser diferentes a partir de agora. Olha na minha direção. Tudo pode ser diferente a partir de agora. Tudo. Tim Hensel escreveu: a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. Quem pode dizer um amém para isso? Amém significa é verdade do ponto de vista literal, do ponto de vista litúrgico significa assim seja. É como se você dissesse: é isso mesmo, é assim que é. Dizer amém é dizer é assim que é. E essa manhã eu digo é assim que é. A vida pode ser diferente a partir de hoje. Porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Nem a morte tem a última palavra diante de um Deus que é o Deus da vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Segundo movimento que esse jovem faz, diz o texto que ele levantou-se. Diga levantar-se. Levantar-se. Primeiro ele cai em si, mas depois de cair em si, ele se levanta. Você percebe o movimento? Cair e levantar? Ontem nós estávamos conversando com a liderança aqui da igreja e eu me lembrei de um provérbio que eu amo. Aliás, eu amo todo o livro de provérbios, mas há alguns provérbios que são sintéticos, emblemáticos. É o provérbio que diz: ainda que um justo caia 7 vezes ele tornará a erguer-se. É o antídoto final contra a melancolia. Ainda que um justo caia 7 vezes ele vai erguer-se. Para cada queda, um novo se levantar. Aquele jovem caiu em si, reconheceu a distância entre o que ele estava vivendo e o que ele poderia viver a partir dali. E na sequência ele toma uma atitude.
Porque a autocrítica não vai ser suficiente se você não transformá-la em atitude restauradora. Você se lembra que Jesus encontrou um homem aleijado, paralítico, no tanque de Betesda? Jesus pergunta: você quer ser curado? E aquele homem não consegue responder essa pergunta tal como ela deve ser respondida. Qual que é a resposta para essa pergunta? Sim ou não. Que pode ser não também. Quer ser curado? Não, estou de boa. Não tem para onde voltar. Vou procurar emprego. Não, veio aqui um cara aí, candidato a prefeito, me mostrou uma carteira de trabalho, eu quase morri. Deixa eu aqui quieto. Aqui eu sou estrela do poço, todo mundo que vem aqui quer me conhecer porque eu sou mais antigo. Isso a gente chama em psicanálise de ganho secundário. Ganho secundário é quando um sofrimento, por pior que seja, traz um benefício na sequência. Seu filho sabe o que é ganho secundário. Porque por mais que doa a garganta dele quando ele tem febre, ele fica cansadinho, amuadinho, lá no fundo ele tem uma felicidade de não ter que ir para a escola. Então, a dor traz um ganho na sequência. Ganho secundário. Eu falo que eu tenho ganho secundário quando eu fico doente. Porque Cristiano não sabe o que fazer para me agradar. É um tal de amor, eu pego para você. Eu fiz cirurgia do braço aqui, do ombro, tirei a tipóia essa semana, estava com tipóia. Cristiane abria a porta do carro para mim. Punha as coisas no porta-mala. Eu fui tratado como o princeso que eu sempre fui. Que coisa linda. Era para eu ficar com a tipóia 1 mês, fiquei com ela 1 ano e meio. Ganho secundário. Quando por mais sofrida que seja uma condição, ela traz um benefício na sequência. Por isso uma pessoa não quer ser curada, por isso uma pessoa não quer ser restaurada, por isso uma pessoa não quer ser remediada, por isso uma pessoa não quer ser transformada. Por mais que precise. Agora, quando aquele homem disse, eu não tenho quem me ajude a entrar no tanque, e quando eu vou, o outro entra antes de mim, que é a coisa do vitimismo. Ninguém me ajuda e todo mundo me atrapalha. Jesus diz para ele, levante-se, tome o teu leito e anda. Entre o querer ser curado e o ser curado, há uma atitude necessária. Levantar-se. Tem hora que o homem precisa se levantar e dizer, meu bem, senta aqui. Deixa eu falar para você algo que está no meu coração. Eu casei com você por amor. Eu escolhi dividir a vida com você. A vida não está do jeito que nós idealizamos, nem para mim nem para você, mas eu estou aqui para dizer que eu quero que a partir de agora comece a ser diferente. Me perdoa porque eu não vou ter problema com a minha culpa e nem preciso culpar você para falar da minha. Você entende isso? Eu não preciso culpar o outro para falar da minha culpa. Me perdoa e me dá um voto de confiança. Que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Isso é levantar-se. Hoje eu vou fazer um elogio que eu não faço há anos. Hoje eu vou dizer uma palavra que eu não faço há anos. Quando Jesus diz para aquele homem, levante-se, tome o teu leito e anda. Havia 37 anos e 11 meses que aquele cara não tentava se levantar. Porque um sujeito que é paralítico há 38 anos, quanto tempo faz que ele nem tenta se levantar? Aquilo é uma verdade tão absoluta sobre ele que não tem alternativa. Mas quando Jesus diz, levante-se, ele exige que aquele homem faça um movimento que ele não se lembra da última vez que fez, tentar levantar-se. Às vezes a restauração de alguém é resgatar algo que faz tempo não se faz. Às vezes levantar-se é dizer um eu te amo que não é dito faz anos. Às vezes o levantar-se é dizer vamos hoje à igreja orar juntos pela nossa vida, pelo nosso casamento, pela nossa família, como há tempos não se faz. É começar um jejum agora.
por aquilo que precisa ser enfrentado de uma vez por todas. Levante-se. Levante-se. O tempo da prostração acabou. É tempo de levantar-se em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E aí vem o terceiro movimento, que é consequência dos dois primeiros. Que é o voltar para casa. Diga, voltar para casa. Só que esse voltar para casa não é um voltar para casa mendicante, vitimista, melancólico. É um voltar para casa arrependido, confessante e marcado pelo recomeço. Porque ele se levanta e diz: voltarei para o meu pai e lhe direi. Não é voltarei para o meu pai e se ele não me receber, aí eu dou cabo da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Tem gente que faz autocrítica, se levanta, mas na hora de voltar para casa, sucumbe no vitimismo e na melancolia que estão ainda guardando seu coração. Não, eu vou voltar, mas se ele me aceitar, também eu me mato na frente dele. Vai ver só. Não. Voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu aceito uma condição diferente da que eu já tive, porque eu estou em processo de recomeço. Irmãos, vocês não têm ideia, talvez alguns tenham, do quanto isso é difícil. Você voltar para o ponto do recomeço numa condição inferior à que você já teve. Porque o maridão que traiu a mulher que traiu o maridão, e ambos estão buscando a restauração, não vai ser do ponto que estava para frente, vai ter que dar uma voltada para trás. Porque agora tem lembranças doídas, porque agora tem momentos constrangedores, porque agora tem espaços que trazem discursos que questionam se vale a pena ou não continuar. Então é preciso dizer: me dá uma chance de te reconquistar. Porque imaginar que vai ser só um delete, um apagar e fingir que nada aconteceu, não vai funcionar. Esse jovem está consciente do que está acontecendo. Eu sei que eu não posso chegar lá e reivindicar filiação. Eu vou chegar lá e vou dizer: eu aceito o que vier. Porque o que quer que venha é melhor do que onde eu estava. Cuidado para o orgulho não sabotar o seu processo de mudança. O orgulho precede ruína, nunca precede coisa boa. Se você vai voltar para a casa do Pai, diga pela primeira vez, talvez em toda a vida: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou disposto ao que quiseres, eu aceito o que me deres, a minha vida está em tuas mãos, a minha autossuficiência agora é nada, eu quero continuar aqui dependendo de ti, o meu desejo de realização é nada, eu quero apenas ser quem tu queres que eu seja, o meu desejo de ser mais do que o outro não me importa mais, agora eu só quero ser na tua presença. Trata-me como dos seus trabalhadores. Porque se eu entrar pela porta mais rasa dessa história, ela já é bênção, porque ela vem de ti. É o que aquela mulher tenta dizer quando ela diz para Jesus: se eu comer uma migalha da tua mesa, a minha filha será curada. O mínimo de Deus é o máximo para mim, entende isso? O mínimo de Deus é o máximo para mim. E aí aquele jovem vai para casa. Eu penso no caminho desse jovem. Jesus está construindo essa cena para a gente pensar nela. Eu penso no caminho desse jovem. Como é que o pai vai reagir? O que ele vai encontrar de fato? Mas veja, quando você precisa mudar de vida,
Especulações não ajudam. Você simplesmente vai. Eu vou bater nessa porta. E se não abrir? Se não abrir, eu bato na outra. Mas especular sobre o que vai acontecer eu não posso, porque se eu especular, eu volto para a melancolia. E na melancolia eu volto para a antessala da infelicidade. De repente aquele jovem está chegando e o pai o avista de longe. Irmãos, o pai o avista de longe. Porque não importa o quanto você se afastou, o pai ainda está buscando você. O pai o avista de longe. E corre na direção do filho e o abraça. Meu Deus. Se fosse algum pai daqui hoje, talvez, ia ficar esperando de braço cruzado. Filho, vem cá ver quem está voltando com o rabinho entre as pernas. Não, ele corre e o abraça. E o filho começa o seu ensaio, não é? A execução do que foi ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele diz filho, a frase trata-me como um dos seus trabalhadores não é permitida pelo pai. O pai o interrompe e olha para os trabalhadores, porque esse movimento é lindo no texto. O pai interrompe o filho que diria, trata-me como um dos seus trabalhadores, olha para os trabalhadores e diz, tragam numa roupa nova, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar a sua chegada com a morte do novilho cevado, que era o novilho preparado para ser o novilho da festa mais importante da vida. Sabe aquela peça de carne que você está com ela no congelador? E o filho fala, mãe, você não vai fazer hoje? Não, filho, numa ocasião especial. Qual? Não sei ainda. Tem uns homens que gostam de vinho, né? Aí compra aquela garrafa de vinho boa, aí fica lá. Vamos abrir esse vinho hoje? Não. Por quê? Não, porque é para uma ocasião especial. E a chance de você morrer e não tomar é grande, hein? O pai não pensa duas vezes. O novilho cevado pode matar. Por quê, irmãos? Porque há um prazer em Deus de restaurar aqueles que se complicaram na vida. Quando o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quanto mais fundo você chegou nesse poço, mais impressionante será o agir de Deus para arrancar você de lá. E se sua vida virou ou vier a virar o que você não queria, não imaginava, não desejava, saiba o que eu vim te dizer nessa manhã. Que o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Feche seus olhos por um instante. Quero orar com você.